Como orar pelo menos 1 hora todos os dias? Parece até algo impossível com tanto entretenimento que nós temos nos dias de hoje, como por exemplo Netflix, temos as redes sociais, temos entretenimento tanto no mundo virtual quanto no mundo físico. E para ser sincero, a nossa geração é a geração que menos busca ao Senhor em oração. Mas nesse vídeo eu vou deixar a estratégia que eu tenho utilizado para orar pelo menos 1 hora todos os dias. A Bíblia, ela ressalta a importância da constante oração. Em Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo adverte: orai sem cessar. É por isso que você como crente, eu como crente, temos o dever de orar sempre. Muitas pessoas podem trazer aquele argumento: olha, mas o importante é a qualidade da oração e não a quantidade. Em parte, eu tenho que dizer que eu concordo com essas pessoas, que o que realmente importa é a qualidade da nossa oração. Nós temos na Bíblia um exemplo muito claro que Jesus explica, que é a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu subia ao templo para orar e ele ficava exibindo a sua oração, se exaltando na oração, enquanto o publicano se humilhava na presença do Senhor, mostrando diante do Senhor o seu arrependimento. A quantidade também é importante, é por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Se pudermos aliar a qualidade com a quantidade, teremos muito mais eficiência no nosso crescimento espiritual, tanto no conhecimento quanto na graça de Deus. É muito melhor passar 20 minutos a mais na presença do Senhor do que 1 hora nas redes sociais como TikTok, Instagram, entre outros. Então vamos lá para a primeira dica. Obrigue-se a orar. Comprometa-se a orar. Porque se você não se comprometer a orar, se você não se obrigar a orar, você não vai orar. Sempre vai aparecer um outro compromisso, uma outra distração, seja pelo celular, seja aquela visita que chega na nossa casa, seja aquele pão que você tem que buscar na padaria, sempre vai aparecer alguma coisa. Estamos em uma batalha espiritual e você precisa compreender isso. Então, assim como você tem horário para almoçar, você tem horário para tomar banho, você tem horário para dormir, tenha o seu horário para orar. Então, suponhamos que você agende 10 horas da noite para orar. Então, faça daqui uma obrigação, um compromisso. É um compromisso que você tem com o Senhor. Se você deixar sempre para buscar aquele tempo vago para orar, você nunca vai orar. Segunda dica: comece devagar. Se você não está habituado, acostumado a orar por muito tempo, por exemplo, que é 1 hora, o tema desse vídeo, não adianta nada você dobrar o seu joelho hoje e das 10 às 11 da noite você orar 1 hora, nos dias seguintes você não orar 1 minuto. Até porque a oração é uma batalha. Então comece devagar. 5 minutos hoje, amanhã mais 5 minutos, depois de amanhã 10 minutos. Progressivamente você vai aumentando a quantidade de tempo em oração e qualidade. E a nossa próxima dica, ela está alinhada à dica anterior, que é orar por períodos. Eu confesso para você que nós, como seres humanos, tem aquele dia que nós estamos cansados. Então vai ser muito difícil a gente orar 1 hora seguida. Eu tenho filhos, por exemplo, eu tenho compromissos, seja com a igreja, seja com a família, então nem sempre eu tenho 1 hora vaga para estar orando em sequência. Faça como Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Reserve, por exemplo, 10 minutos para você orar na parte da manhã, assim que você acorda, 5 minutos de oração logo após o almoço, e 5 minutos é isso mesmo. Você terminou de almoçar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e tira 5 minutos de oração. À noite, antes de dormir, mais 10 minutos de oração. E você vai perceber que vai chegar um momento em que, se você não orar, parece que vai estar faltando algo. A oração, ela vai se tornar um hábito na sua vida. E é exatamente isso que ocorria com Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele costumava orar 3 vezes ao dia. Então a oração, ela tem que ser um hábito seu. Então divida a sua oração em períodos. A nossa quarta dica é: ore com propósitos. A sua oração precisa ter uma direção. Vou dar 2 exemplos aqui. A oração dominical de Jesus em Mateus 6. Nós vamos ver que Jesus, ele divide a sua oração em 2 blocos. Primeiro, ele ora a favor do reino de Deus. Ele ora pelas coisas espirituais, para que a vontade de Deus seja feita, e depois ele ora pelas suas necessidades terrenas. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós vemos em Mateus 17 que Jesus usa a mesma estratégia. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora pelos discípulos que haveria de vir. Por exemplo, se você vai orar de manhã, usando a estratégia anterior, um exemplo: eu vou tirar 5 minutos para orar só pela minha vida. Eu conheço as minhas necessidades, eu sei o que eu preciso, 5 minutos eu vou dedicar para orar por mim mesmo. Depois do almoço, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pela igreja do Senhor, a igreja a qual eu congrego. Durante 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, eu vou ter apenas esse propósito. Pela noite, por exemplo, você teria que ter um propósito, uma alma, a vizinhança, um vizinho, aquele parente, aquela pessoa que você quer que se converta, orar pelas pessoas no seu trabalho, então você vai ter uma outra direção na sua oração. E você vai perceber que, fazendo isso, você vai conseguir controlar a sua oração e entregar uma oração de qualidade ao nosso Deus. Antes mesmo de você pedir, Deus já sabe das suas necessidades, do desejo do seu coração.
mas é importante que você fale. Deus quer ouvir a nossa petição. E por último, ore com a Bíblia. A maioria dos salmos contém orações e orações maravilhosas. Então, use a palavra de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que todo aquele que bate, a porta é aberta. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Então, ore com este versículo e diz: Senhor, o Senhor diz na sua palavra. E assim nós vamos progredindo em oração. O mundo precisa de homens de oração. Temos muitos pregadores, temos muitos cantores, mas está faltando pessoas de oração. E se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem te chamado para uma vida de oração. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.